Olá pessoal, estamos de volta aqui com a nossa aula de filosofia e nós começamos falando a respeito da filosofia na contemporaneidade. Se você se lembra, no vídeo anterior nós falamos a respeito da Escola de Frankfurt, nós falamos da contemporaneidade enquanto evento e momento histórico e também começamos a falar a respeito de filósofos importantes que contribuíram para esse momento. Agora nós vamos dar continuidade ao capítulo 6 da nossa apostila, Filosofia na América Latina e no Brasil, 6.1 Tendências do Pensamento Contemporâneo e agora a parte 2 da nossa aula. Eu quero continuar na sequência dos pensadores que começamos falando, lembrando que não são todos os pensadores, não cabe no nosso tempo aqui e nem todos estão na apostila, mas nós fizemos um apanhado para você ter uma ideia dos que são principais e mais relevantes e um pouco do que eles contribuíram. E aqui eu queria citar o Schopenhauer. Ele também é alemão, você se pesquisar na internet vai ver muitos memes com o Schopenhauer, porque ele é mal-humorado, ele tem essa cara assim e as pessoas gostam muito de brincar a respeito disso, mas ele tem esse tipo de visão aqui, a essência do mundo é resultado da vontade de viver de cada um. A principal obra que ele produziu, dentre tantas que são importantes, é O Mundo como Vontade e Representação. O mundo, segundo a visão dele, estaria representado, repleto de representações criadas pelo sujeito, e ele fica muito conhecido, como eu falei, o pessoal faz muito brincadeira, porque ele escreveu e pesquisou e falou muito a respeito do sofrimento e do ódio. E aí ele tem esse jeito meio sombrio, as pessoas na verdade adoram o Schopenhauer. Outro filósofo importante, muito legal também de você pesquisar, é o Kierkegaard. Ele é um dinamarquês. Pode ver que até agora todo mundo era alemão, agora entrou um diferente, dinamarquês. Ele é precursor de um movimento muito importante na filosofia, que é o existencialismo. Tá? A principal obra dele é o conceito de angústia, e ele fala a respeito da essência humana, a sua existência, relação dos homens com o mundo e com Deus. E o que ele quer muito focar é a questão da angústia que a liberdade que temos produz. Então ele é um filósofo muito requisitado também, e se você gosta desse tipo de tema, você vai aprender bastante coisa pesquisando a respeito sobre ele. Outro filósofo que a gente quer destacar para você, esse aqui é francês, tem muita importância para nós enquanto brasileiros, porque quando o Brasil se torna uma república, ele foi muito embasado no positivismo, e o Auguste Comte é considerado o pai do positivismo. Ele é um francês, está aqui Positivismo, e a principal obra dele, dentre tantas importantes, é o curso de Filosofia Positiva. O lema da nossa bandeira tem o embasamento no positivismo. Ele fala sobre a lei dos três estados, o teológico e fictício, o mental e abstrato, e o científico e positivo. Então esse também é um pensador muito bacana para você poder pesquisar. E faz parte da contemporaneidade. Quero voltar aqui, esse aqui também tem que ter um destaque especial, porque ele é muito famoso e muito importante. O nome dele é o Marx, Karl Marx. Ele é um alemão. Ele escreveu sobre o materialismo alemão. A principal obra dele é o Capital, mas também tem uma obra muito importante que ele escreveu em parceria com o seu companheiro de escrita, de trabalho, o seu discípulo, se a gente pode dizer assim, que foi o Engels, e é o Manifesto Comunista. Então, se você quiser saber o que ele pensa, qual que é a ideia dele, você precisa consultar essas duas obras aqui. Ele vai na vertente do materialismo histórico e dialético, ele fala sobre lutas de classe, meios de produção. Outro conceito que é fundamental na ideia de Marx é esse conceito que você acompanha aqui de mais-valia. Ele trabalha sobre o capital e o trabalho como meio de alienação. Então é muito bacana pesquisar sobre o Marx. Ele se constitui, nessa coletânea de pensadores que a gente está citando, ele se constitui em um dos mais importantes. Outro que eu quero citar aqui é o Lukács. Ele é um húngaro, ele estudou sobre ideologias. A principal obra dele, História e Consciência de Classe. Ideologias orientam a vida prática dos homens, segundo a visão dele, e tem uma grande importância para tentar solucionar
os problemas que as pessoas enfrentam. Tá? Também é muito relevante, você vai perceber também, se tiver curiosidade de pesquisar e sair um pouco só do nosso material, né, abranger mais a tua pesquisa, você vai ver que esses todos que estão sendo citados aqui, uns se destacam mais, outros se destacam menos, mas não quer dizer que um é melhor ou mais importante que o outro, depende da vertente que ele está pesquisando e depende também daquilo que você se identifica. Outro pensador, também muito famoso, e que rende muitas piadas e muitas brincadeiras e é muito conhecido, é o Nietzsche. Ele é um alemão, ele escreve e pesquisa e pensou a respeito do niilismo. A principal obra dele, muito famosa, Assim Falava Zaratustra, é um livro muito importante para você poder pesquisar o que ele está pensando e entender qual que é a ideia do Nietzsche. Ele abordou temas como a religião, como as artes, a ciência, ele falou também sobre a moral e ele foi muito duro e muito crítico quando ele analisa o estilo de vida da civilização oriental. Então é muito importante também pesquisar. Outro filósofo que eu queria destacar para você é o Husserl. Ele é um alemão e ele trabalha o tema da fenomenologia. Parece uma palavra estranha, quem sabe você nunca tenha ouvido, mas não tem nada de sobrenatural ou paranormal, ninguém precisa ficar com medo. Na verdade, o fenômeno é aquilo que está por trás de tudo e você precisa fazer todo um exercício para poder alcançá-lo. E o Husserl quer fazer isso, tá? A principal obra dele é a Investigação Lógica e Meditações Cartesianas. Ele observa os fenômenos, ele quer fazer a purificação da relação sujeito-objeto para que então se consiga chegar à realidade básica e primeira, que é o fenômeno. Aí sim ela consegue ser vislumbrada. Um outro filósofo que é bastante importante, e esse também já vem mais para o século XX, é o Martin Heidegger. Ele é um alemão e ele escreveu na vertente do existencialismo. Principal obra dele, muito famosa, é O Ser e o Tempo, e ele está querendo tratar na sua filosofia a existência dos seres e das coisas, o conceito de ente, que é a existência, e o conceito de ser, que é a essência. Então ele vai trabalhar tanto a existência quanto também a essência. O homem, ele é o Dasein, ou o ser aí. Ele foi discípulo de Husserl, ele aderiu ao nazismo, então na sua biografia ele tem essa passagem bastante polêmica, porque a princípio ele apoiou o nazismo, ele teve cargos até por causa do nazismo, mas depois que passou tudo, ele reviu as suas posições e ele volta então e larga a mão dessa história toda de nazismo e segue o seu pensamento, segue a sua doutrina. E ele é um filósofo muito importante também para você poder pesquisar. E aí, mais recente ainda, o Sartre. Ele era francês e ele também vem muito forte no existencialismo. A principal obra dele é O Ser e o Nada. Existencialista e marxista, ele vai focar o seu pensamento a respeito dos relacionamentos humanos e a problemática do existir. Então é bastante bacana também para perceber a contemporaneidade o que o Sartre está dizendo nas suas obras. Ele era um artista, ele era ativista, ele era militante, ele está querendo colocar que a existência precede a essência. O homem primeiro existe para que depois ele possa ser alguma coisa. Então é o existir que ele quer focar, que ele quer dar ênfase no seu pensamento. Outro também muito importante, um pouco anterior ao Sartre, é o Husserl. O Husserl foi um matemático britânico. Ele, enquanto matemático, depois se envereda pela filosofia e ele mistura tudo isso e faz aquilo que a gente chama de filosofia analítica. A principal obra dele é Principia Mathematica. Ele faz uma análise lógica da linguagem, do sentido das palavras. Então é a princípio um pouco confuso, requer da gente um pouco mais de calma, de investigação, mas é muito bacana o que ele está tentando passar para a gente. Existencialismo por meio da análise lógica da linguagem, o sentido das palavras, as expressões. Ele vai na ideia do positivismo lógico, filosofia da linguagem. Os problemas filosóficos para ele são pseudo-problemas que podem ser resolvidos à luz da filosofia. Pessoal, é isso.
Nós paramos por aqui, é a parte 2. Nós falamos agora um pouco mais de uma série de pensadores e acompanhe com a gente a terceira parte para você poder fechar toda essa coletânea de pensadores da contemporaneidade. Obrigado.